Olá, graça, saúde, paz a todos vocês, irmãos, irmãs, amigos, ouvintes, internautas, aqui novamente com a palavra da segunda. Hoje nós vamos falar a respeito de Mateus capítulo 11, um texto muito conhecido, principalmente os últimos versículos, quando Jesus faz um chamamento para o consolo e refrigério. Esse contexto todo nos mostra aqui as cidades impenitentes, chamadas de Betsaida, Corazim e Cafarnaum. São três cidades. Cafarnaum, onde Jesus foi praticamente criado aí na sua juventude, e Corazim e Betsaida, a cidade dos pescadores. Então, Betsaida significa casa de pescadores, né? Cafarnaum, casa de Naum, e Corazim, uma cidade muito rica que também estava nas mesmas imediações. Cidades que ficavam uma distância aproximadamente de 2 a 6 quilômetros uma das outras. E é nesse contexto que Jesus agora vai falar, e ele está dizendo ali no texto que essas cidades foram impenitentes porque foram feitos muitos milagres ali e não se arrependeram. São cidades que rejeitaram sua palavra, sua promessa, seu amor e a sua mensagem. Jesus está aqui falando a respeito delas, e nesse contexto, depois de rejeição, Jesus então chama seus discípulos para uma conversa de amor e ele chama para si algumas responsabilidades. É bem interessante a gente observar que, mesmo sendo desprezado e rejeitado, Jesus oferece aos seus discípulos o perdão e a sua graça. Os seus discípulos e todos que estavam ali sendo seus ouvintes naquela ocasião. É bem interessante a gente observar que este convite de Jesus é um dos mais ternos e profundos e lindos convites que é feito. Jesus chama os cansados e oprimidos, os pecadores, e ele não é feito a religiosos, bem-sucedidos, aos que estão em situação de conforto, aos que curtem a vida sem preocupação, despreocupadamente, ou aqueles que vivem numa boa aparência. Mas esse convite é feito aos marginalizados, aos sofredores, aos que contam suas economias para uma sobrevivência. É um convite feito aos aflitos, aos amargurados, aos tristes, desesperados, desamparados, aos pecadores sobrecarregados, afligidos pelo peso de uma sociedade, de uma religiosidade, uma sociedade romana que cobrava impostos altíssimos, uma religiosidade, uma religião que impunha pesos para serem cumpridos, que esmagavam a economia, a mesa, o pão do pobre. Jesus está falando a uma sociedade carente e cansada. Nesse convite, Jesus não aponta o dedo para condenar, nem para cobrar ou acusar. Jesus não está ali nesse momento colocando para eles uma condição de imposição. Jesus está ali apenas fazendo agora um convite e abrindo os braços para que eles venham até Ele, recebam o descanso, o consolo, a paz, o conforto e a esperança que eles tanto estavam precisando. A condenação, sabemos que onde há condenação, o perdão e o consolo é oferecido agora por Jesus. E Ele chama: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus é o único caminho para o Pai, é o único caminho para a verdade, para uma realidade perfeita, para a perfeição. Jesus é aquele que traz, assim, o convite e o conforto e o consolo. Por isso, nessa oportunidade, não poderia parar de pensar alguma coisa a respeito. Cristo não espera que você se limpe para vir, mas Ele quer que você venha para ser limpo do peso do pecado, do fracasso, do cansaço. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É com os cansados, com os sobrecarregados, que Ele chama para vir até Ele. E Ele chama aqueles religiosos, aqueles dias de condutores cegos. Mas eu quero nessa oportunidade dizer a você que é um prazer estar com você nessa segunda-feira. Que Deus te abençoe, te guarde, que você tenha uma semana de bênção.
Eu sou o reverendo Rubens, pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Artur Alvim. Estamos lá aos domingos às 9h30 da manhã, te aguardando para orar juntos, dar um abraço e louvarmos ao Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Graça, saúde e paz.